Ok, então continuando com a nossa aula, nós vamos continuar falando sobre o levantamento. Atividades da fase de elicitação. Primeiro, entender o domínio da aplicação. Que é isso? Você tem que procurar conhecer o que vai construir, qual o software, né? Qual é a necessidade, um pouquinho do negócio do cliente. Você tem que entender um pouquinho do domínio da aplicação. Segundo, identificar fontes e de requisitos, ou seja, quais as pessoas, quais os setores da empresa que você vai ter que se dirigir, né? Você vai ter que convocar reuniões com essas pessoas, né? Para poder fomentar, para poder trazer informações para você fazer esse levantamento. Segundo, aliás, terceiro, envolver, analisar stakeholders, né? Stakeholders é um termo em inglês que significa fazer reuniões com pessoas. Então você tem que envolver, através dessas reuniões, essas pessoas que trabalham diretamente, né? Que vão trabalhar ou que já trabalham com um programa que vai ser substituído, vai trabalhar. Então você tem que envolver, fazer reuniões, deixar aquelas pessoas conversarem, ganhar a confiança delas, para que elas valorizem aquela informação e não esconda nada. E a quarta etapa seria, a quarta fase seria escolher técnicas e ferramentas. Ou seja, depois que você passar pelas três fases, aí você vai escolher uma técnica ou uma ferramenta para produzir isso. Continuando, sobre levantamento, a fase entender o domínio da aplicação. É nesta atividade que se deve investigar em detalhes o mundo real, descrever os processos atuais e, entendendo detalhadamente o ambiente, como aspectos organizacionais, políticos, sociais e principalmente objetivos do negócio. Ou seja, a gente tem que estar atento na hora de fazer esse levantamento e entender principalmente qual o objetivo do negócio em que vai se fazer o levantamento para se desenvolver, para se fazer essa análise e depois chegar ao produto final, que é o software. Outra fase é identificar fontes de requisito. Nessa atividade se faz necessário identificar as pessoas que possuam o conhecimento necessário. Ou seja, não é qualquer pessoa que você vai conversar. Você vai procurar identificar, seja por indicação, certo? Do dono, do proprietário, do gerente, quais as pessoas que possuem o conhecimento necessário. Geralmente são pessoas que estão trabalhando no dia a dia, naquelas atividades que vão ser informatizadas, se já não estiverem sendo usadas um sistema, uma planilha ou um software bem simples, mas vão ser mudados. Como os stakeholders, ou seja, essas pessoas que são justamente essa palavrinha traduz isso aqui, pessoas que possuem conhecimento necessário, especialistas, consultores externos, documentação de sistemas legados. Sistemas legados são sistemas que eles já usam lá e querem migrar e vão migrar para esse novo sistema. Por isso que é chamado de sistemas legados. Documentos de processos, manuais, relatórios, etc. Essa é o que deve ser feito na identificação das fontes do requisito. Ok? Outro ponto, envolver, analisar stakeholders. Nesse ponto, é preciso identificar os stakeholders do projeto e envolvê-los no levantamento de requisitos, ou seja, identificar as pessoas que têm interesse, que conhecem, que têm o conhecimento sobre aquele processo, sobre aquela parte do projeto que vai ser implementada e que precisa ser conhecida por você que está fazendo um levantamento. Esta ação é importante, pois estas normalmente são as pessoas que detêm o maior conhecimento do processo de negócios, além de serem aquelas que têm o maior interesse no sucesso do projeto. Ok? Bom, pessoal, então continuando aqui, nós temos aí o levantamento, certo? O que é que se faz nas escolhas técnicas e ferramentas? Levantamento. Licitar requisitos não é uma receita de bolo, né? Você tem um passo a passo. Não existe passo a passo que devam ser seguidos. Cada projeto terá sua peculiaridade.
e serão necessárias algumas adaptações para conseguir extrair os requisitos necessários, né? Ou seja, nem sempre você vai pegar a mesma forma, a mesma técnica, mesmo que o mesmo questionário, ele não vai servir para todos. E a forma de abordar ou a forma de elicitar, de pegar aquelas informações que as pessoas vão dizer a você na hora daquele levantamento, seja em resposta a questionários, em resposta a perguntas que você estiver fazendo sobre o sistema, eles não vão dizer do mesmo jeito que disseram, até mesmo dentro do mesmo projeto, pessoas que estão na mesma área, exercendo às vezes a mesma função, vai dar informações talvez até semelhantes, né? Mas com algum detalhe. Porém, existem boas práticas e técnicas que podem nos ajudar nessa árdua e importante tarefa. Vale salientar que, na maioria das vezes, a combinação de técnicas de elicitação é o mais adequado a se fazer. Ou seja, é sempre bom ter bom senso para você não engessar muito esse processo, não querer fazer só de uma maneira, só de uma forma. Tente mesclar um pouco a técnica ou as técnicas que você vai usar para ter, com certeza terá melhores resultados, ok? Beleza, então aqui na terceira aula nós podemos ter o que? Técnicas de levantamento. Que técnicas nós vamos abordar e treinar depois na parte prática? Aqui nós temos essa teoria, mas depois vamos fazer exercício de fixação do conteúdo. Então, que técnicas de levantamento de requisitos nós vamos aprender? Entrevista, questionário, análise do domínio, introspecção, brainstorms e GED, etnografia ou observação. Então, técnica de entrevista. Ela baseia-se em atividades sociais. Sua eficácia está totalmente ligada à experiência do entrevistador e da interação dos participantes, certo? Então, o entrevistador tem que ter um jeitinho de fazer com que as pessoas, né, se envolvam, né, sejam envolvidas, sintam-se importantes naquele momento da coleta, como se eles fossem, ou eles vão participar diretamente na construção daquele sistema. Então, eles precisam entender a importância deles. Classificam em 3 tipos: estruturadas. A entrevista estruturada é o que? Possui uma lista de questões pré-definidas com o objetivo de obter informações específicas. Outra, não estruturada. Uma conversa que visa exploração, sem roteiros pré-definidos. É importante ter cuidado com esse tipo de técnica, pois há o risco de esquecer ou destacar em demasia determinado assunto. Ou seja, você começa a dar liberdade demais, o cara começa a conversar, de repente está falando do periquito, do papagaio, dos problemas que ele tem, relações interpessoais, e aí foge do tema. Então tem que ter cuidado e tem que ter sempre essa malícia de saber redirecionar, sempre estar puxando para o objetivo da conversa. E a semi-estruturada, a junção dos 2 tipos e não dos tipos estruturada e não estruturada, que muitas vezes é a melhor forma de você fazer uma entrevista. É você abordar com perguntas pré-definidas e durante aquilo ali você vai soltando um pouco e restringindo um pouco, dependendo da empolgação, né? Tendo sempre cuidado. Outra técnica, as técnicas de entrevista, as vantagens e desvantagens. Aqui nesse quadro nós vamos ver uma visão geral. Por exemplo, a entrevista geral, ela tem um contato direto com os stakeholders, são as pessoas que têm importância no levantamento, validação real, do real time, melhor escolha quando validação em tempo real, né? Melhor escolha quando há necessidade de colher grande quantidade de informações, então você faz uma entrevista tipo geral. E a desvantagem é o quê? É necessário maior tempo e recurso, ou seja, tempo é dinheiro. Então, se você vai gastar mais tempo falando com aquela pessoa, muitas vezes você vai tirar ela do trabalho dela, vai tirar ela do setor dela para fazer aquela reunião, aquilo vai
demandar tempo, e tempo é custo, e custo, né? Dinheiro. A estruturada, campo delimitado. Ela é baseada em questionários, aí você faz 10, 20 questões, então se baseia em responder só aquelas questões. E a pessoa, muitas vezes, se inibe de responder e se para só naquilo ali e fica intimidada de responder. Qual a desvantagem? Por ter seu campo limitado, acaba por restringir ideias novas, dependente da forma de como perguntar e quem deve responder. E a semi-estruturada, seu uso é mais interessante quando o conhecimento do negócio é restrito. Ou seja, quando a pessoa que está sendo abordada, que está sendo entrevistada, ela não tem muito conhecimento do negócio e ela pode ter mais facilidade de responder ou de transmitir aquilo que ela sabe. Aí a desvantagem existe a possibilidade de dispersão e geração de informações não relevantes, ok?